Segundo a Organização das Nações Unidas, a moradia adequada é um direito humano universal e precisa estar no centro das políticas urbanas, assim como também no centro físico das cidades. Estima-se que São Paulo tenha um déficit de mais de 300 mil moradias. E para falar sobre os problemas relacionados à habitação na nossa cidade, conosco aqui no estúdio, a urbanista Daniele Klintovitz, que é coordenadora geral do Instituto Polis. Tudo bem, Daniele? Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a gente teve aí a queda lá no prédio no Largo do Paissandu, recentemente, aqui no centro de São Paulo, que evidenciou um dos muitos problemas que a gente tem aí ligados à questão da habitação, né? Uma camada da população que não tem condição aí de custear o aluguel e acabam aí ocupando esses prédios ociosos, né? Como resolver essa equação, esse problema complexo? Bom, quem ocupa, né, essas ocupações, na verdade, elas são a última escala que a gente vê das necessidades habitacionais. É realmente quem não tem condições nenhuma de nenhum acesso à moradia. Então, normalmente essas pessoas estavam vivendo de aluguel e o aluguel passa a ter um preço muito caro e elas não conseguem mais arcar com o custo do aluguel e a única solução é ir para as ocupações. Então, é um problema emergencial. A gente calcula que tem em torno de 100 e poucas ocupações aqui na região de São Paulo, aqui na área central, e é um tema emergencial. A gente tem que tratar isso, é uma das primeiras necessidades habitacionais que tem que ter solução. A solução mais adequada é a solução de locação social, que é uma política que usa edifícios que estão vagos para colocar essa população com subsídio de aluguel. Então, o ideal para esse tipo de população que está muito vulnerável não é a casa própria, não é colocar em financiamento, porque eles não têm condições de passar pelo crédito. Então, o ideal seria locação social. Para isso, é fundamental que tenha uma política que torne esses edifícios viáveis para habitação. Então, que identifique quais são esses edifícios vagos e ponha em uso, né? A gestão passada da prefeitura começou a tomar essa atitude e a notificar os imóveis vagos, exigindo que se cumpre a sua função social. Em 5 anos, se esses imóveis notificados não cumprirem a sua função social, a prefeitura tem direito de desapropriá-los com títulos da dívida sem gastar dinheiro, né? Sem gastar recurso. Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é uma ampla política disso, de começar a pôr em uso esses imóveis vagos e associado a uma política de locação social que dê resultado para essas famílias muito vulneráveis. A gente tem uma ideia de quantos imóveis ociosos, vagos, a gente tem na cidade, um total, e aqueles que já estão notificados? O último censo de 2010, ele trouxe o número de 293 mil imóveis vagos. Obviamente, a gente não sabe qual é a condição desses imóveis, né? Muitos deles não são adequados para habitação e não estão em condições, né? Mas a gente estima que um percentual grande desses imóveis poderiam sim ser colocados no mercado habitacional. Atualmente, a gente já tem notificados 1.300, quase 1.400 imóveis. Você vê que é um número muito inferior, né, um percentual muito baixo. Esses imóveis que foram notificados, no entanto, são todos na área central de São Paulo, então na área onde é adequado colocar essa população de mais baixa renda, porque eles têm acesso a todos os equipamentos, mobilidade, equipamentos públicos e oferta de emprego, né? E o que a gente tem que continuar é fazendo uma política de notificação desses imóveis. E o que aconteceu é que desde fevereiro de 2017 a gente não teve mais nenhuma nova notificação. Isso é muito ruim, porque vai atrasando essa política, né? Então, o que a gente deveria é ter, na verdade, um avanço dessas notificações e identificação de quais são esses imóveis que estão vagos e que a gente poderia usar para a política habitacional. Tá certo. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. A Daniele, ela continua aqui com a gente no próximo bloco.
A gente continua na companhia da urbanista Daniele Klintovitz, que é coordenadora geral do Instituto Polis, falando com a gente aqui sobre os problemas relacionados à habitação na cidade de São Paulo. Daniele, a gente tem uma outra questão, além desse déficit habitacional, a cidade possui aí pelo menos outros 830 mil domicílios localizados em assentamentos precários ou em outras situações, né, que necessitam de uma regularização fundiária e de algum tipo de melhoria, né? Com certeza, outros imóveis que também poderiam ajudar nessa questão, né? Na verdade, as necessidades habitacionais são várias, né? A gente tem uma série de necessidades habitacionais. A questão dos assentamentos precários é uma questão muito grave também em São Paulo e que a gente não pode pensar só em regularização fundiária. O adequado é a gente fazer uma política de urbanização, então que traga esses assentamentos para a cidade, para o contexto da cidade normal e que esses assentamentos passem a ter infraestrutura, água, esgoto, iluminação, sistema de mobilidade adequado, que eles passem a funcionar como um bairro e a partir daí que se faça regularização fundiária. Então tem que ser uma política ampla, porque se a gente faz uma política só de regularização fundiária, a gente pode estar vulnerabilizando esses moradores, porque a gente permite que essas regiões entrem para o mercado formal imobiliário e essa população pode ser expulsa dessa região. Então, se a gente tem uma política associada de urbanização e regularização, é a política adequada, né? E se a gente resolve isso, muitas das outras necessidades habitacionais são resolvidas ali, porque o que a gente tem é também, sem a urbanização, uma precarização cada vez maior desses assentamentos e muitas vezes a população sai dali para tentar outras soluções. Inclusive, a gente tem tido muitos incêndios em assentamentos precários, né? E com uma urbanização adequada, a gente pode redimir esse problema. Eu não sei se é até um pouco precoce a gente falar nessa questão, mas qual que é a importância da construção sustentável, né? A gestão de espaços urbanos que privilegiem a todos? É fundamental a gente pensar uma política sustentável para a cidade, porque impacta a todas essas necessidades, né? Muitas vezes as pessoas, parte da população que não sofre esses problemas habitacionais, ignora que a gente tem esse problema. Mas o incêndio do edifício no Largo Paissandu mostrou para a população em geral que esse é um problema de toda a cidade e que se a gente não tiver uma sustentabilidade na cidade que dê acesso à moradia para todos, dê infraestrutura, tire as pessoas do risco, isso pode atingir a todos na cidade, né? Quando a gente tem um problema como o incêndio que a gente teve no Largo Paissandu, isso podia ter se alastrado por vários outros edifícios que não eram de pessoas em ocupação, né? Que eram de pessoas que estavam morando ali regularmente. Tá certo. Daniele, queria agradecer muito a sua participação. A gente conversou hoje aqui com a Daniele Klintovitz, que é coordenadora geral do Instituto Polis, também urbanista, conversando um pouquinho com a gente aqui sobre a questão da habitação em São Paulo. Muito obrigado. Obrigada.